Irmãos, a palavra de Deus em 1 João, capítulo 2, diz assim: Não ameis o mundo e nem no que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, assim como a sua volúpia. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Irmãos, nós temos vivido, aleluia, os últimos dias, onde as pessoas têm se preocupado mais em adquirir bens, em adquirir casa, em adquirir casamento, do que adquirir, aleluia, tesouros, aonde a traça não corrói e o ladrão não rouba, aleluias. Irmãos, nós precisamos entender que tudo aqui nessa terra é passageiro, mas só há uma coisa que não passa, que é fazer a vontade de Deus. Todos os apóstolos, aleluias, da Bíblia, a maioria, a grande maioria deles morreram, irmãos, em situações terríveis, mas eles sempre guardaram dentro de si a essência, que é melhor perder aqui e ganhar lá do que querer ganhar aqui e perder lá, porque aqui, irmãos, tem prazo de validade. Essa carne bonita e jovem, ela vai envelhecer, os seus bens, aleluia, vão ficar para os seus filhos, para os seus netos, mas, aleluia, se você fizer a vontade de Deus, você vai adquirir tesouros, honras e bens aonde não vai acabar nunca. Irmãos, o apóstolo João falou para não amarmos o mundo e nem no que nele existe. Por quê, irmãos? Porque muitas pessoas têm amado as coisas do mundo. Ama ir pro futebol, ama ir pra praia, ama vestir um biquíni bem curtinho para curtir o sol escaldante, mas não ama as coisas de Deus. Passa, aleluia, 3 horas sentado no estádio vendo um jogo de futebol, mas não consegue passar 1 minuto ajoelhado orando ao Senhor. E aí a Bíblia diz: se alguém ama o amor do Pai não está nele. Por que o amor do Pai não está nele? Porque Jesus falou: eu não sou do mundo, eu não vim daqui, eu vim de lá. Tudo aqui nessa terra, irmãos, está com prazo de validade. Não tem porque o amor de um Deus imortal, que não tem fim, está no lugar que tem prazo de validade. E ele diz: porque tudo que há no mundo, as paixões da carne e a cobiça dos olhos, irmãos, nós temos que ter cuidado com aquilo que a nossa carne deseja. Não é porque eu tenho hormônios, não é porque eu sinto desejo que eu devo realizar esses desejos. Eu preciso adquirir o autodomínio para que a minha carne não vença o meu espírito, mas que o meu espírito domine a minha carne. A cobiça dos olhos, irmãos, cuidado com aquilo que você olha e cobiça. Não é porque uma coisa tem aparência boa por fora que ela seja boa para você. Se lembra, aleluia, do que Jesus falou sobre aqueles fariseus: vocês são como sepulcros caiados, vocês são bonitos por fora, mas podres por dentro. E a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. Irmãos, se você é uma pessoa próspera, se você é uma pessoa abençoada, não use isso para humilhar o teu irmão. Não use isso para postar no Instagram ostensivamente, porque isso mostra que o seu amor, que a sua essência não está, aleluia, em ser um servo de Deus, mas ser um servo das coisas do mundo. E aí diz: ora, o mundo passa assim como a sua volúpia, a sua concupiscência, mas no entanto aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Irmãos, sabemos que tudo isso aqui um dia vai findar, e é interessante notar, aleluia, que a palavra de Deus, escrita pela última vez, né, o último livro Apocalipse há 2000 anos, ela continua atual. Você pode ler de Gênesis a Apocalipse, que tudo que está aqui se aplica nos dias atuais, mas você vê um jornal hoje, você já não vai ver a mesma notícia amanhã já vai ter acontecido uma outra coisa. Porém a Bíblia, ela é eterna, pode passar 10, 20, 30 mil anos, que a Bíblia vai continuar sendo a palavra de Deus, vai continuar contendo as palavras de vida eterna, que leva o crente, aleluia, não para 20 anos de gozo, não para 30 anos de paz, mas para uma eternidade de glória. Irmãos, que nós possamos colocar o nosso amor, o nosso desejo, a nossa vontade naquilo que não é passageiro. Não troque aquilo que é eterno pelo aquilo que é passageiro, porque muitas pessoas têm trocado, aleluia, aquilo que é eterno pelo que é passageiro, por causa, aleluia, de vontade de buscar bens, como o apóstolo Paulo falou. Muitos irmãos perderam a sua própria salvação. Cuidado, irmãos, com aquilo que você deseja, com aquilo que você
cobiça, porque o seu desejo pode te fazer perder o melhor. Não é pecado ter bens, não é pecado você passear, você ter uma família, mas é pecado você colocar isso acima da sua própria salvação. Como muitas pessoas vão, aleluia, no centro espírita e fazem um pacto com o diabo, dão o seu próprio sangue para ter bens, para ter riqueza, para ter glória, para ter fama, mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina, aleluia, a juntar tesouros no céu. Porque os tesouros juntados no céu, irmãos, ele de fato é eterno. E ele, aleluia, só é juntado lá se você perder aqui. Muitas pessoas pensam, você é jovem, você poderia estar aproveitando a sua vida, irmãos. Que Salomão falou? Jovem, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias em que você vai dizer, não tenho mais prazer neles. Irmãos, isso é muito sério. Por que não vai ter mais prazer? Porque vai chegar a velhice, vai chegar, aleluia, os anos de doença, de tristeza, aleluias, de até viuvez. Mas hoje é o dia de pensar em Cristo, porque amanhã pode ser muito tarde. Assim como a concupiscência da terra passa, a minha vida e a sua também vai passar. Há 100 anos atrás existiam muitas jovens bonitas, muito mais bonitas do que eu aqui nessa terra. Mas aonde que elas estão? Não tem nem osso de algumas delas mais, da maioria delas. Mas eu estou aqui. E se eu estou aqui, é para fazer a vontade de Deus e não a minha. Então eu preciso buscar aquilo que é eterno, porque eu sei que a beleza, que a juventude vai passar. Irmãos, não se esqueça disso. A maior alegria de um cristão não é conquistar uma Hilux, ainda que seja bom conquistar uma Hilux. Não é fazer uma faculdade de medicina. Aleluias, é muito bom, mas não é isso. Irmãos, a maior felicidade de qualquer ser humano é poder deitar na sua cama e falar, eu fui justificado, eu fui perdoado. E se Cristo voltar hoje, eu vou para a glória. Eu vou receber, aleluia, a coroa de vida eterna, irmãos. A vida, ela passa. Tudo nessa terra passa, irmãos. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Por quê? Porque ainda que o meu corpo e a minha carne desfaleçam, o Senhor é a porção da minha vida. O que ele quis dizer com isso? Eu vou ressuscitar. Naquele grande dia eu vou ressuscitar e eu não vou receber mais um corpo que me leva ao pecado, que dá doença. Eu vou receber um corpo incorruptível, glorioso. Então, para mim receber um corpo incorruptível, irmãos, eu tenho que negar o que esse aqui quer. Porque esse aqui quer o que é errado, esse aqui quer o que é mal. Mas o que eu vou receber naquele grande dia nunca vai me levar ao erro, nunca vai me levar ao pecado. Por isso, não troque aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro, porque muitos trocaram e muitos estão no inferno, se arrependendo disso, mas não tem mais volta, não tem mais jeito, não tem mais solução, porque somente enquanto a vida é esperança. Não caia no conto desses falsos profetas, desses falsos pastores que dizem no velório, vamos orar para Deus recolher a alma deste. Não, a Bíblia diz que morreu, segue-se o juízo, não tem mais alternativa, não tem mais escolha, não adianta rezar, não adianta pedir, é aqui, é agora, e se não for feito o que é preciso fazer, que é aceitar Jesus, tomar a sua cruz e seguir ele, já era, morreu, acabou. Cuidado, irmãos, com quem vocês têm ouvido, porque há muitos falsos mestres entre nós que dizem, isso não é errado, isso não é pecado. Irmãos, cuidado, olhe para Jesus, ouça Jesus, porque Jesus é o único que tem a vida eterna para dar. Esses falsos mestres, irmãos, ele não tem vida eterna nem para eles, vai ter para você e para mim. Então vamos ouvir Jesus, porque ele é o autor e o consumador da nossa fé. Amém.